Vereadora Andressa, Vossa Senhoria está com a palavra. Senhor presidente, então vou aproveitar esse espaço de fala para dizer que já enviei ali no grupo dos colegas, vereadores e vereadoras, então a proposta da nossa bancada de convocar o prefeito Adiló, o secretário de Gestão e Finanças, então agora Micael, né? E também o presidente da Codeca para prestar informações para essa casa. Já convidamos os colegas que puderem assinar conosco, porque nós sabemos que o acesso à informação, e pelo que percebemos, nem os colegas da base têm todas as informações necessárias para que a gente possa discutir sobre o orçamento da nossa cidade. Os impactos, eles são muitos, a preocupação ela é grande. Ontem os veículos de comunicação divulgaram, né, as informações sobre esse decreto, e nós precisamos, então, enquanto vereadores e vereadoras que representamos a população caxiense, ter informação e saber como que nós podemos atuar e saber o que nós vamos ter acesso, em relação ao orçamento e ao serviço da nossa cidade. Então, convidamos e ficamos no aguardo, né, dos colegas que vão assinar junto com a gente. Também aproveito para falar sobre a pauta, duas pautas, né? Uma delas eu trouxe ontem e a outra, né, uma outra discussão que nós precisamos fazer na nossa cidade. Então, nós falamos sobre o Hospital Público Municipal. Eu e o vereador Libardi temos feito diversos esforços para que a gente possa discutir essa pauta. Agora, no Dia dos Trabalhadores, né, no Dia do Trabalhador, estaremos nos pavilhões coletando assinatura para um abaixo-assinado em relação a essa discussão. Já temos data marcada para ir ao Conselho de Saúde discutir sobre essa questão, porque nós temos tido problemas graves nas UPAs, pessoas que esperam por dias. Se tornou normal no nosso município ter pessoas nas UPAs aguardando leito, e nós sabemos que não resolveremos isso se não tivermos um hospital em que o nosso município possa regular. Outra pauta que a gente vai começar a tratar com mais força é também a questão do transporte público. Tivemos nos últimos dias diversas questões em relação aos azuizinhos, que demonstra um problema, né, na mobilidade urbana da nossa cidade. Por isso, nós queremos discutir um outro modelo de transporte que tenha como base, né, que a tarifa seja regida pela Secretaria Municipal e que nós possamos caminhar para a tarifa zero com um transporte que tenha subsídio, mas não no modelo atual que nós acabamos subsidiando a empresa e não um sistema que seja, de fato, de qualidade para os moradores da nossa cidade. Outro tema que eu queria falar é sobre a Procuradoria Especial da Mulher, espaço que eu ocupo nesse ano. Queria aproveitar, nós temos aqui tecido, né, críticas ao governo estadual. Nós estamos tentando marcar uma reunião com a Secretaria Estadual de Mulheres, já desde o início que assumi na Procuradoria Especial da Mulher, para que a gente possa tratar da Casa da Mulher Brasileira, para que a gente possa ver de outros temas, né? Nós estamos buscando orçamento, nós queremos ampliar a rede de proteção à mulher na nossa cidade, nós queremos ver que ações que tem no governo do Estado. E uma coisa nós precisamos dizer: quem vai para Brasília sabe que qualquer ministério que tu quiser conversar, tu vai conseguir ser recebido por alguém para tratar sobre os temas da nossa cidade. Qualquer deputado e deputada, um assessor recebe, se não é o parlamentar que está ali naquele momento. Mas no nosso estado não é assim. Nós não temos conseguido contato com a Secretaria Estadual, temos tentado marcamos para a semana retrasada, já adiaram, né, a nossa reunião, e agora nós estamos sem data, mas nós precisamos ter uma data para que a gente possa tratar das questões da nossa cidade. E também queria aproveitar para reforçar o que eu disse no início da sessão sobre, né, a ação do governo federal em relação aos free flows, né? Isso demonstra que estão sintonizados com as necessidades do nosso país. Claro que não é só o Rio Grande do Sul que passa por isso, mas segundo informações trazidas pelo Jornal Pioneiro no dia de hoje, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais tiveram multas por conta desse sistema, e agora, até o mês de novembro, as pessoas terão a possibilidade de fazer o pagamento e terão a possibilidade de ter o perdão das suas dívidas. Então, sugiro que as pessoas busquem as informações para que possam, né, retirar suas multas por conta desse sistema. Por hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado, vereadora Andressa.